É muito feliz para mim estar aqui hoje, né? Por milhões de motivos, em especial essa nossa luta coletiva, que é uma luta da categoria que a gente precisa, de fato, empreender, num contexto em que está tramitando a passos largos um PNE que a gente deveria estar discutindo mais, né? Ter tido mais espaço para discussão no Congresso Nacional. E num período em que todas as universidades federais vão precisar regulamentar as suas carreiras. Por isso, nós lá na ADUFERJ, na seção sindical do Rio de Janeiro, nós constituímos um grupo de trabalho de carreira, que está vinculado a um grupo de trabalho nacional, que tinha como objetivo olhar exatamente quais os efeitos da Lei 12.772, com as suas reformulações posteriores incluídas, e as portarias ministeriais também, que determinam as regras de progressão na carreira, como isso impactou toda a nossa vida, né? Porque ao fim e ao cabo, no final, né, de 2012, nós ganhamos de presente essa carreira que, pelo movimento que a gente vivia ali, não foi exatamente a carreira que a gente, né, quis. Então, a nossa ideia era partir da realidade concreta que a gente tem essa carreira e a gente vai precisar lidar com ela e tentar adaptar ela às realidades locais, à realidade nacional e, a partir dessa análise, dessa conjuntura da carreira, pensar em como superar os limites que foram se apresentando ao longo da análise, né? Então, nesse contexto aparece a campanha salarial desse ano, que é uma campanha que teve uma modificação com os SCPF em geral, né? E que foram tirados como eixos principais valorização salarial, né? Reestruturação da carreira, condições de trabalho e autonomia universitária. Esses elementos estão todos vinculados com a política mais geral. A gente sabe que nenhuma dessas coisas é um raio de céu azul e que a gente vai precisar se aproximar disso sempre considerando esse contexto. O ponto de partida que eu acho mais interessante é que essa lei nova que instituiu a diminuição da base da carreira, né? Então ela retirou 2 níveis na classe que antigamente chamava assistente, agora chama classe B, e 2 níveis na classe que antigamente chamava auxiliar, agora chama classe A, né? E essa classe A passou a ser a entrada da carreira independentemente da formação do professor, né? Da titulação do professor. Porque a forma de organização do salário agora é um vencimento básico, né? Que é o que é pago para o professor que tem apenas graduação, e uma tabela que a gente estudou muito profundamente para ver se ela tinha alguma lógica especial, depois a gente descobriu qual era, que eu já conto para vocês. Uma tabela que mostra quanto que o professor que tem especialização recebe, quanto que o professor que tem mestrado recebe, quanto que o professor que tem doutorado recebe. Eu até trouxe a tabela, né? No final da lei tem lá as 3 tabelas. Por que são 3 tabelas? Porque é uma tabela para 2013, uma tabela para 2014 e uma tabela para 2015. Nossa campanha coletiva dos SPF já colocou como pauta coletiva de todo mundo que está nessa campanha o pedido de antecipação do que seriam os ganhos a serem recebidos só em 2015 para 2014. Por quê? Porque além de lá mesmo, quando eles foram propostos, eles não estarem cobrindo nem mesmo a reposição salarial a partir da inflação, né? Eles eram calculados em cima de uma expectativa de inflação de 5% ao ano. E todos os anos desde então, né, a gente tem tido uma inflação que está batendo 6% ao ano, e a promessa desse ano é mais ainda do que isso, né? A gente está prometendo bater no teto da meta de inflação, que é 6,5%. E isso significa perda salarial real. Por isso, esse foi um acordo que todos nós chegamos nesse espaço coletivo. O que é, então, a nossa campanha de valorização salarial? A nossa proposta, então, de valorização salarial, ela tem como referência, ao mesmo tempo, a ideia de que a gente precisa reestruturar a carreira. Porque o que a gente
definição de STEP, né? Cada vez que você sobe um nível na carreira, quantos por cento você teria de aumento? Isso seria uma coisa estável? A gente descobriu que não. Não é nem entre classes e é diferente entre classes. Quando você está dando o mesmo passo, se você for 20 horas, o seu STEP pode ser diferente do mesmo passo se você for 40. E pode ser diferente ainda do mesmo passo se você for DR. Então, é uma surpresa a gente perceber que não tem nenhuma relação entre a ideia de que você está mudando de nível, né, e recebendo um aumento equivalente, independentemente do seu regime de trabalho. Então, isso não tem. Aí a gente pensou, não, então deve ter alguma estabilidade na valorização da titulação, certo? Então a gente achou, bom, vamos lá, vamos olhar, vamos fazer as contas, e a gente descobriu que não tem nenhuma estabilidade. E mais interessante é, o senhor é doutor? É mestre? Mestre. O seu mestrado, a depender em que nível você está, ele vale proporcionalmente mais ou menos na carreira, e depende também de se você é 20 horas, 40 horas ou DR. Ou seja, não tem uma valorização clara de o que vale o seu título em relação ao seu vencimento básico, em relação a um piso salarial, que é como se montam margens salariais em geral. Aí, olha, vocês não contem para ninguém, já sei que está filmando, depois vou ter que pagar por isso. Eu tenho uma amiga que trabalha no Ministério do Planejamento, economista vai para lá, certo? É comum. E eu perguntei a ela, vem cá, por que não tem lógica nenhuma essa tabela? Eu sei que foi até um menino que estudou na UFRJ que fez a tabela. Por que é assim? O que vocês usaram? Um menino não, um economista, eu não vou dizer isso aqui, é só que ele era estudante nosso. É porque tinha um montante que o ministro definiu, que era o máximo que ele podia dar para a carreira docente. A gente sabia quantos professores tinha em cada nível e distribuiu, fazendo a interpolação necessária apenas com um elemento de destaque político. A gente tinha que pagar os melhores salários para os DEs que eram associados ou titulares. Aí eu falei, tá, eu entendi, não tem lógica nenhuma, mesmo a lógica é só essa, né, de construção de pagar é uma lógica de construção, que é pagar um valor fixo e usar algum tipo de argumento político para justificar aquele valor fixo que não fosse esse, só tenho a disposição de dar esse valor. Descobrindo isso, né, foi uma surpresa, a gente não esperava que fosse uma coisa tão assim. A gente viu que, mais ainda, tudo que nos levou a fazer a greve do ponto de vista da reestruturação da nossa carreira se fazia necessário ser retomado. O que isso significava? Significa o seguinte, o que nós queremos? Nós queremos uma carreira estável, onde os títulos sejam valorizados de maneira idêntica ao longo da carreira. Muito bem, concordamos que o professor com doutorado deva receber mais do que o professor com mestrado, que deve receber mais. Esse é o status quo, não vamos discutir isso. Nesse momento histórico não é o momento de discutir isso, é isso. Né? Então a gente vai considerar essa hierarquia de titulação na carreira vinculada ao salário. Ok. Se é assim, que seja claro que esse título é sempre uma proporção, né, do piso salarial, para que a gente tenha uma estabilidade de crescimento dessa carreira. Porque quando a gente vai negociar com uma malha salarial bem construída, a gente negocia o piso e o resto segue pela lógica da malha salarial. Quando a gente vai com uma tabela que tem qualquer tamanho e a quantidade de entradas que essa tabela tem só aqui, isso aqui é só para 20 horas e não estão todas, né? Deixa eu ver se eu consigo botar... cadê? Me ajude aqui para botar menorzinha, ver o que a gente faz aqui. Com menos um. É uma quantidade de entradas muito grande, só para 20 horas, depois tem para 40 horas, depois tem para dedicação exclusiva. A gente vai negociar com uma tabela enorme na mão, certo? Não tem lógica nenhuma, a gente vai negociar cada quadradinho. Então a gente acha que isso é um entendimento de que nossa carreira perdeu sentido enquanto carreira do ponto de vista do governo. Ela é apenas um gasto. Ela não é vista como uma progressão funcional do professor ao longo da sua vida, que vai melhorando a sua titulação, que vai desempenhando
custo. E, para nós, a valorização é uma carreira. Então, a nossa ideia de valorização salarial, ela é montada em cima... Ótimo, tá bom. Ela é montada em cima dos seguintes princípios. E aí, eu tenho um orgulho de fazer isso, que como economista a gente quase nunca pode. Que é mostrar o que tem escrito na célula. A nossa ideia é que a gente tem um piso salarial. O piso salarial é um professor graduado, que acabou de entrar na carreira, que é 20 horas. Esse é o piso. E qual é a base do nosso piso? A gente usou como referência o salário mínimo necessário calculado pelo DIEESE, que é atualizado todo mês. Como a gente faz campanha salarial uma vez por ano, a gente toma um mês de referência. O mês que foi tomado esse ano foi o mês de janeiro de 2014, e o piso era esse. Só para você, a má notícia é que ele já virou 2.900, tá? Porque a inflação está realmente muito alta. Veja, esse piso da carreira é o ponto de partida para abrir toda a carreira, para montar toda a carreira. Cada subidinha que você dá, o passinho que você dá para cima, se você vai de A1 para A2, de A2 para A3, de A3 para... de A2 para B1, né? Para assistente 1, de B1 para B2, aí depois de para C1, C2, C3, C4, né? E depois o D1, 2, 3 e 4 para finalmente chegar a titular, que agora pode chegar a titular por concurso interno. Veja, cada passo desse é um aumento de 5% do seu salário. De 2 em 2 anos, você tem um aumento de progressão. Mas veja, a lei determina e nossas universidades fazem com que esse processo seja um processo de avaliação de desempenho. Não é por tempo de serviço que a gente progride. A gente progride porque a gente bate as metas de desempenho que são determinadas na nossa universidade. Só assim, a sensação de que é por tempo de serviço, como é no caso da carreira militar, é uma sensação equivocada. Porque está determinado em lei que cada passo desse depende de uma avaliação de desempenho que passa no seu departamento, depois na sua unidade, depois no seu centro, quando a universidade tem centro, para chegar, né, na avaliação da CPPD. E eles aprovarem e ser instituído. Não é qualquer coisa, certo? Isso é os 5%. Agora, no caso de você ter determinadas titulações, isso implica em que você possa realizar outros tipos de atividade. Né? Porque tem, você só pode orientar doutorado se você for doutor, orientar mestrado se você for doutor, né? Orientar graduação se você for médico, essas coisas que tem na nossa carreira, especialização, etc, etc. Então a ideia é que a gente consiga mostrar a célula, né? O piso é esse, e na hora que você dá o passo, é vezes 1,05, 5%. Se olhar tudo é 5%, certo? Aquela linhazinha lá em cima mostra a conta. Adoro mostrar a conta. Economista nunca mostra a conta. Estou mostrando a conta. Olha só, a outra coisa que acontece aqui é a seguinte, que a gente acha importante. A valorização do título ser muito clara. Qual é a nossa proposta? Nossa proposta é que, para um título de aperfeiçoamento, você tenha 7,5% de aumento em relação ao piso. Aí fica 1,075, é 7,5% de aumento no seu salário. Se você tem especialização, é 18%. Se você tem mestrado, é 37,5%. E se você tem doutorado, 75%. Montou a tabela. E essa é a tabela do 20 horas. Qual é a diferença dessa do 40? É a diferença da valorização do regime de trabalho. Vamos pensar, se você trabalha 20 horas e ela trabalha 40, e os dois têm exatamente a mesma posição e a mesma titulação, quanto tem que ser o seu salário em relação ao dele, se você trabalha o dobro de horas do dele? Quanto é? O dobro. Então, na atual carreira não é o dobro. Tem momentos que chega a 1,2. Você ganha só 20% a mais trabalhando o dobro na atual tabela, tá? Então você trabalha 40 horas e ganha só 20% a mais do que o cara que trabalha 20. Tem alguma coisa errada aí, né? Já contei como é que foi feita a conta. Então, esse problema, né, seria resolvido por isso. O que acontece? Você monta a tabela igualzinho, monta para o 20 horas e só muda o piso. O piso é o quê? Do
2 vezes. Né? Um trabalha 20, outro trabalha 40, ganha o dobro. E o DE? A dedicação exclusiva para nós é vista como algo que é necessário para a universidade se constituir como um espaço de ensino, pesquisa e extensão. Certo? É uma forma de vinculação à universidade que é fundamental que seja mantida. Os nossos professores têm que trabalhar para a universidade. Isso é um valor que a gente tem. Isso foi algo que a gente construiu ao longo da nossa luta, né? Nos últimos 30 anos. Eu não tinha aprendido a ler, os professores federais já lutavam, né, com isso. E aí a gente sempre propôs isso, só para vocês não acharem que isso não é novidade, isso é referência do Público, tá? Da legislação que nos regia antes dessa mudança, e que dava essa estabilidade para nós. A valorização é 3,1, né? Ou seja, 210% em relação ao piso de 20 horas, que dá um piso diferenciado, certo? E a tabela toda se gera igualzinho. Quando a gente fez a conta lá em 2012, quanto isso custava, né? Lá em 2012, isso custava nacionalmente um valor, um aumento que era a duplicação do valor da matriz salarial para os professores. Muito, né? É muito isso, né? Só que o valor nominal, o montante, era a metade do que estava sendo distribuído via ProUni para as universidades particulares. Tem escolhas políticas que ficam evidentes nessa análise nossa. A gente achou importante explicitar no grupo de carreira essas questões. Porque valorizar o salário e reestruturar a carreira tem impacto, sim, orçamentário. Claro que tem impacto orçamentário. Mas qual é esse impacto orçamentário em relação aos gastos totais que o governo tem tido com a educação superior? Né? Eles são pequenos, porque se gasta atualmente com matrículas privadas o dobro do que seria necessário para dar a matriz salarial estável que nós estamos pedindo. Isso para nós é uma escolha política equivocada. E nós temos que lutar para que esse governo tome as escolhas corretas. Certo? Gaste o dinheiro na expansão do ensino público, gratuito e de qualidade. Não é essa a nossa luta? Então, por isso, o nosso estudo, a nossa campanha salarial tem esses dois elementos. A reestruturação da carreira, que eu mostrei para vocês quais são os princípios, e a valorização salarial, que tem a ver com esse piso que toma como referência os cálculos do DIEESE, que é o salário mínimo necessário para as 12 principais regiões metropolitanas do país. Compõe ainda esse quadro mais dois elementos. Um é o ataque que nós vimos sofrendo à autonomia universitária, certo? O que tem acontecido? Cada vez mais a gente tem visto os órgãos de controle federais entrando nas nossas universidades, impedindo que a gente gaste os parcos recursos que aqui chegam. Né? E aí a gente devolve e faz um favor, né, à política econômica, que é aumenta o superávit primário. Não gastou, devolve e vai para o superávit primário. Talvez tenha relação uma coisa com a outra, mas eu sou suspeita, né, sou economista, para achar que tem alguma relação. Mas veja, essa autonomia que tem sido atingida por aí, né, ela tem um movimento mais grave do ponto de vista político a reorientando. Qual é esse movimento? A Andifes, aquela Associação dos Reitores das Universidades Federais, está propondo regulamentação da autonomia universitária. A luta nossa na Constituinte era as universidades são autônomas, ponto. E foi e voltou da Comissão de Educação as 300 vezes a tentativa de colocar nos termos regulamentados pela lei. E a gente tirou isso. Isso foi uma vitória que nós tivemos. Isso foi o Florestan Fernandes que foi lá defender. Essa autonomia era necessária do nosso ponto de vista naquele momento histórico, porque era ela que garantia a autonomia didática científica, autonomia em relação às grandes empresas que poderiam
não é verdade? Mas direcionando também. Não é quem paga que manda? Então a gente tinha isso como, assim, claro como água para nós. É autonomia, ponto. Nós estabelecemos as nossas regras internas. Nós distribuímos os nossos recursos de acordo com o nosso projeto político-pedagógico construído democraticamente. E agora a gente faz uma proposta, né, de que a gente resolva regulamentar a nossa autonomia. Para nós isso é muito grave, né? E o Florestan Fernandes morreu. Não dá para chamar o velho para defender de novo e lembrar o que foi decidido por esta nação na hora que assinou a Carta Magna, né? Bom, e o outro elemento, talvez, né, mais presente no nosso dia a dia, que diz respeito às condições de trabalho, né, lá na UFRJ, não sei como está aqui, né, não olhei como estava isso antes de vir, mas lá na UFRJ a gente recebeu uma notícia, a gente expandiu o número de alunos para o dobro, a gente expandiu o número de professores 25%. A gente expandiu o número de cursos, agora a gente tem 168 cursos de graduação e 107 cursos de pós-graduação. Assustadoramente. Tá? E veio a notícia do governo que o nosso orçamento, que já estava igualzinho do ano passado, em termos nominais, não em termos reais, não tinha sido corrigido nem pela inflação. Mesmo número, só viria 70% dele, 30% estava cortado. E que ele só ia entregar agora no começo do ano 30%, por 70%. E a gente não está pagando conta de luz. Né? O que isso significa do ponto de vista das condições de trabalho para a gente? Isso significa que já aconteceu, eu estou contando que aconteceu, que tem semanas que nós não temos telefone, porque ele não paga conta de telefone, como as empresas são privadas, elas cortam o telefone, não é FRJ, elas param a obra, não é FRJ, para. Não vai ter um laboratório, não vai ter a sala de aula no tempo previsto. Então a gente está numa situação extremamente grave em que os nossos reitores, em vez de estar tentando regulamentar a autonomia, tinham que estar na porta do ministro sendo recebidos por ele, dizendo: olha, a gente quer o dinheiro para a universidade, vocês não mandaram a gente expandir? A gente expandiu. Todas as universidades federais entraram no Reúne, todas. Por cima do movimento, seja como for, todas entraram. Cadê os reitores lá cobrando? A gente entrou, a gente expandiu. Cadê o recurso para manter essa expansão? E aí vem complementa tudo isso, a tampa do caixão, né, das nossas condições de trabalho, vem com o PNE, que coloca dentro das metas do PNE todas as metas do Reúne, agora sem nenhum custo associado. Então o Reúne vinha para aumentar a relação professor-aluno, para otimizar as instalações existentes, tudo isso, mas vinha recurso, né? Porque para aumentar a matrícula, vinha recurso. Agora Reúne as mesmas metas, sem recurso. É o que está no PNE. A gente fez um grupo de trabalho, né, um seminário no sábado, em que foi mostrado para a gente as 20 metas do PNE, a gente estudou todinhas. É por isso que eu estou afiada assim, né? É porque foi um sábado a discussão. E mostra para a gente que a gente assinou um senhor cheque em branco, né? Nesse processo de redefinição dos termos nos quais a gente vai trabalhar, e eu em especial, pelo resto da minha vida. Todo mundo que está entrando agora, recebendo salário, com doutorado, em dedicação exclusiva, né? A malha salarial atual é essa aqui, né? Não é do ano que a gente gostaria, mas não é. Então você é um professor que acabou de entrar e tem doutorado. Qual é o seu salário? R$8.344,64. Esse é o seu salário, professor que acabou de entrar com doutorado, né? Esse seu salário que você está recebendo agora será o seu salário no ano que vem?
aumentado para esse valor. Tá bom? Tá? O pequeno detalhe, eu tinha um estudo de um professor da Federal de Pernambuco que eu queria mostrar para vocês e acabei não achando o histórico, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui, que mostrava para a gente o seguinte: isso aqui tem muito a ver, assim, isso é comigo, né? Isso é comigo. Que é a comparação do salário do professor, como ele foi aumentando, né? Aumentou o salário do professor, né? Em termos nominais, tá? É assim, do mesmo jeito que eu mostrei na tabela. Agora é 8.300 e pouco e vai ser 8.600 e pouco no ano que vem, certo? Só que esse aumento não é suficiente para cobrir a inflação de 6,5%. Veja. O que acontece aqui? Tem um aumento nominal, só que eu comparei o aumento nominal dos salários dos professores, né, o Pierre Lucena que fez isso, com o aumento dos salários do IPEA e com o aumento dos salários do MCT, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Portanto, os dois são órgãos do executivo como nós, tá? Isso é o salário, como evoluiu o salário do professor doutor, 40 horas em regime de dedicação exclusiva. A linha de cima é como evoluiu o salário do doutor do Ministério da Ciência e Tecnologia, só que ele é só 40 horas, ele não é dedicação exclusiva. E o de cima de todos são todos os meus alunos, que são só 40 horas, porque você ganha salário sendo só graduado, não precisa ser doutor, no IPEA. Né? Então isso é uma coisa assim, que toca profundamente a nós professores, porque nós somos no executivo esses aqui, do ponto de vista salarial. Essa tabela que o Antes faz, eu acho que faz para nos torturar, lá no DIEESE, que está instalado lá em Brasília, né? Ele plota todas as mais de 60 carreiras do Ministério do Executivo, bota todas. Não bota o judiciário para não ficar triste, porque senão é depressão. Só bota o executivo. E aí, né? Sempre no executivo bota cargos com nível superior, cargos com doutorado, são os em vermelho, e cargos com nível médio. Olha onde a gente está. Aqui o contraste não está muito bom. Sabe quantos doutores tem acima da gente? Nenhum. Sabe, todos esses azulzinhos que vocês estão vendo, só precisa de graduação. Então a gente está falando de duas coisas. Os nossos salários em termos absolutos não competem, né, não são bons salários em relação a outros doutores. Os nossos salários em termos absolutos não são bons em relação a outras carreiras do setor público federal. Os nossos salários em termos absolutos, né, não são bons em relação a outras carreiras que não necessitam de doutorado. Os nossos salários em termos absolutos não valorizam a titulação. Os nossos salários em termos absolutos não têm nenhuma estabilidade. E pior, a gente não tem, com a carreira desestruturada como está, condições de uma negociação coletiva onde todo mundo ganhe. Porque quando a gente vai com a tabelinha, pode ser que alguém tenha a mesma ideia que a última negociação teve, de dizer, olha, dá um aumento maior aqui. E eu estou falando isso, né? Quando a gente fala, a gente tem que mostrar. E eu tenho a tabela aqui da malha salarial atual, né? O passo, aquele passo que está marcado ali, que para o professor, né, com o doutorado, é um passo de R$3.000, é o passo de adjunto para associado. É ali que tem aumento. O professor que ganha os 8.000 que eu mostrei para vocês, ele demorará 13 anos para chegar lá. 13 anos. Enquanto isso, ele vai tendo aumentos de R$200. R$200. Sempre, ele não tem nem R$100. Esse aumento aqui é de R$90. Eu gosto muito dele. Né? Você fica 2 anos, tem R$90 para tomar um chopp, né? Comer um almocinho e não dá para comprar um livro, olha só. Comprar um livro ainda não dá.
Aliás, você põe um livro desse que você tem que importar pela Amazon, não dá para comprar nem com os R$90 inteiros, né? Então, a gente fica assim, muito chocado com as nossas condições salariais, de trabalho todos os dias, né? E com uma espécie de inércia profunda que parece existir na estrutura administrativa universitária, que eu faço votos a todos vocês que seja diferente com a próxima gestão que seja eleita nessa eleição de reitoria, né, de vocês, e desejaria também que fosse assim para nós lá na UFRJ. Então, antes de abrir a discussão, porque eu acho que o meu papel aqui era só provocar a discussão, né? Espero ter provocado, eu tenho acordado com essa poesia na cabeça, tá? Manuel Bandeira tem invadido as manhãs. Estou farta do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário com o vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os enumeráveis. Estou farto do lirismo namorador político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula ao que quer ser, ao que quer que seja, fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade tabela de cosseno secretário do amante exemplar com 100 modelos de cartas e diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber de lirismo que não seja libertação. 1922, Manuel Bandeira. Assim, acho que a gente tem uma concordância coletiva, porque a gente tem uma vida, né, coletiva muito parecida, do ponto de vista de que a nossa profissão tem sido extremamente desvalorizada, né? Aqui apareceram várias questões, umas que eu vou tentar dar conta, outras que provavelmente eu posso até tentar, mas não vou conseguir dar conta, né? Mas acho que a gente conversando vai, né, um ajudando o outro. Bom, o professor Albertino fez uma provocação aqui que eu achei uma das mais interessantes, que foi a necessidade da gente unificar a luta da educação, né? No âmbito da educação básica e da educação superior, né? Por que eu acho essa uma das mais interessantes? Porque uma das lutas mais antigas do Antissindicato Nacional, professor Albertino, é que a carreira tem que ser única. Tem que ser única de todos os federais, todos os professores federais, os que estão lá nos institutos federais, os que estão lá nas escolas de ensino básico federal. Eu não sei como é a estrutura daqui, mas lá no UFRJ a gente tem um colégio de aplicação. Não sei se ele tem colégio de aplicação aqui? Não. A gente tem um colégio de aplicação e uma escola de educação infantil. E esses professores que trabalham igual a gente, que orientam a formação de quem está fazendo licenciatura, que ajudam, que orientam esses estudantes nas suas monografias, nos seus estágios, portanto realizam atividades no ensino básico e no ensino superior, né, que atendem a nossa comunidade num sentido muito importante, que é um sentido universitário também, que é desenvolver tecnologias cada vez melhores de ensino básico e de ensino básico, né, em geral. Essas pessoas têm uma outra carreira, eles são ABTP. Eles estão na mesma universidade, não é nem assim, eles são lá do Pedro II, lá no Rio de Janeiro, tem uma escola muito boa, federal, muito grande também, né, que tem 3 campos, tem reitor e tudo, que chama Pedro II.
E eles não estão lá, eles estão dentro da UFRJ e têm uma carreira diferente. Então, a nossa luta sempre foi que a carreira fosse única. E a carreira ser única significa também fazer uma luta única. Nós tentamos fazer isso, nós nos articulamos com o Sinasec por causa disso, né? Nós nos articulamos com todas as entidades representativas desses professores em âmbito federal, e nós temos uma relação muito importante com os professores estaduais, lá no Rio de Janeiro, que estão no CEP no Rio de Janeiro, estaduais e municipais, que estão em greve. E aí vem uma reflexão que você trouxe, né? Na educação, quando a gente entra em greve, eles fingem que a gente não entra. Eles demoram um tempão para negociar. O Jean estava contando aqui. Você sabe qual é a conversa dentro do Ministério? A conversa dentro do Ministério é o seguinte: o único sindicato com o qual a gente pode negociar é o ANDES, porque só o ANDES não assinou o acordo. Só ele tem direito de reivindicar alguma coisa. É o único sindicato com o qual a gente pode negociar. E aí marcam uma reunião de negociação e desmarcam. Essa foi a nossa história que nos levou à greve de 2012. Foram 10 reuniões de negociação marcadas e desmarcadas. E quando éramos atendidos em algumas das reuniões marcadas, né, éramos atendidos 5, 6, 7 horas depois da hora marcada. A nossa diretoria do Sindicato Nacional ficava lá sentada esperando, né? Então tem um desrespeito grande com a nossa coletividade, com a nossa categoria. Então acho o seguinte, que é fundamental que a gente lute junto, mas a gente precisa de apoio. E aqui é uma reflexão, né, que eu queria compartilhar, e que essa parte eu não tenho certeza absoluta, é a minha sensação. Quando o petroleiro para, ninguém deixa petroleiro parado mais do que 24 horas, porque cada dia de petroleiro parado é 1 bilhão de prejuízo. Cada dia de professor parado dá que prejuízo? Nesse sistema capitalista que a gente vive, qual é o prejuízo que a gente dá quando a gente para? Dá lucro. Dá lucro. A educação para, o prejuízo que a gente acaba se dando conta é que a nossa luta cai toda nas nossas costas do ponto de vista do prejuízo. A gente tem um problema sério na nossa luta, que é o fato de que só é reconhecido como atividade nesse país e nesse sistema em geral, mas nesse país certamente, para não falar do sistema, coisas que têm preço e que geram lucro. A nossa educação é gratuita e não gera lucro. Isso é uma dificuldade, porque a forma de ocupação do Estado no Brasil hoje é uma forma de ocupação que só entende essa linguagem, está dando prejuízo. Isso é a dificuldade da nossa luta, isso não é culpa do nosso sindicato, você entende? Nem qualquer que seja ele, seja o CEP, seja o ANDES, seja, enfim. O que se entende? Aqui na Bahia, hoje está em greve a Polícia Civil no Rio de Janeiro. Aqui na Bahia aconteceu isso, não foi? Há pouquinho tempo. As pessoas entendem quando a polícia entra em greve, não é? Porque ataca o capital, gente. Porque ataca as pessoas que possuem coisas e que têm poder de localização. Então, isso é um problema que a gente vai ter que conseguir resolver. A gente tem que se fazer ouvir, e a gente vai ter que entrar em greve e fazer com que os petroleiros parem de entrar em greve. Porque aí dá prejuízo. E aí, a gente tem que fazer igual se fazia no início do século XX, que paravam as enfermeiras, paravam as professoras e paravam o porto. E aí perguntavam para o pessoal do porto, porque para a professora e para a enfermeira não perguntavam. Perguntavam para o pessoal: por que vocês querem? A gente quer que seja atendida a reivindicação das enfermeiras e das professoras. É isso que a gente precisa. A gente precisa de ter identidade, luta coletiva dos trabalhadores, porque só a educação tem um poder de localização, neste momento histórico, em especial a educação pública, muito pequeno. A gente continua gritando, a gente faz bem o nosso trabalho, a gente estuda, né? A gente é professor, para preparar as nossas argumentações, a gente tem o hábito de fazer proposta, de propor negociações, não sai para a greve porque está com vontade. A gente tem o hábito de nossos sindicatos fazer isso, apresentam proposta, negociam e tal, é isso. E sabe o que acontece com a gente? Já contou. A gente leva a proposta, protocola, explica,
a gente mostra, esse gráfico é um dos gráficos que eu mais gosto, que aí entra na pergunta de outras pessoas, que saiu nesse encarte aqui, que era o encarte do mês de maio, o informante do mês de maio. É um dos gráficos que eu mais gosto, que é o gráfico da distribuição do orçamento público da União. Aí a gente fica olhando assim, né? Vocês não estão vendo o que está escrito aqui, eu gosto de mostrar ele assim, porque ninguém consegue ver o que está escrito, mas todo mundo consegue ver que tem um amarelo grandão, não tá? Consegue? Tem um verde mais ou menos, e as outras coisas são muito pequenininhas, né? O que é o amarelo? O que será que está sendo financiado pelo governo? Assim, ó, que eles gastam, e o valor do amarelo é 42,04% do orçamento total. O que é que está no amarelo? O que é tão privilegiado? O que é tão necessário que o governo privilegie com 42%? Quer que eu leia aqui? Porque não dá para ver. Se dá para ver, quer que eu leia? O que é? Juros e amortização da dívida pública. Ué, isso gera o que para a população? Está ouvindo passarinho? É mais ou menos isso que gera, né? Passarinho assim no fundo. Minha filha, quando a gente faz isso, ela faz assim, cri, 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 cri. Né? O que é a partezinha verde? É a partezinha verde da Previdência Social, que eles querem que se transforme em previdência privada, porque aí esse pedaço vai para dentro também, vai pagar juros também, porque vai financiar o mercado financeiro, que vai para a área privada, né? E a nossa parte é tão pequenininha que não cabe educação dentro do pedacinho. A nossa parte está escrito aqui, né? Que com a educação total de educação, não é só educação superior, são 3,49% do orçamento total. Você tem toda a razão. E eu não estou falando do PIB, eu estou falando do orçamento. O orçamento é uma parcela do PIB, uma parcela pequena do PIB. Então, a educação pública no Brasil depende toda ela de 3,49% do orçamento. Não tem dinheiro mesmo. Mas não é que não tem dinheiro, a bola é grande. Não tem dinheiro sendo direcionado para a educação. E aí vem a parte que que foi levantada aqui em algumas perguntas, que é o custo desse setor. O custo do setor educação e o custo do setor saúde é principalmente pessoal, porque são serviços. Setor de serviços, o principal custo de qualquer setor, serviço e pessoal, no setor de serviços. Então, o pessoal é o maior custo. Então, por isso que a briga é pagar pouco aos professores. Porque, de outro lado, educação todo mundo precisa. Saúde, todo mundo precisa. Os médicos no ano passado estavam brigando também pelos seus salários. E ninguém foi aumentar médico, isso é porque é muito médico e muito professor. E aí aumenta o pedacinho da bolinha, né? E tem-se uma escolha política por gastar mais dinheiro com outras coisas. Veja, então, para mim, assim, me chama a atenção, eu acho que com isso a questão do Batista também fica colocada, né? O que é você decidir por assinar um acordo que tem essas implicações, né? A questão da Lana, de que essas implicações se expressam numa tabela que não traz a nossa lógica, que tem a ver com valorização do trabalho, da formação, que tem a ver com a estabilidade da carreira, que tem a ver com independência de pesquisa, que tem a ver, né? E coloca de volta para dentro da conversa a outra questão que ela trouxe, que é, se não tem dinheiro e a gente precisa fazer, qual é a angústia que acontece? A gente tem que arrumar dinheiro. Como é que a gente arruma dinheiro? Aí tem duas saídas. Tem a saída dura, que é a luta política por mais recursos públicos para a educação pública, e tem a saída individual, que é, poxa, essa luta política a gente não está ganhando, então eu vou sair dela e vou fazer minha luta pessoal. E o governo tem estimulado isso, porque a lógica de financiamento por editais é exatamente isso. Eu tenho poucos recursos e distribuo por editais para pouquíssimos professores, e os professores passam a competir entre si. Então, vejam, é uma política de restringir recursos e distribuir via competição entre professores. Ela toda se combina. A gente tem que
reconhecer que coerente é, né? E por último, Selma, veja o seguinte, concordo com você plenamente que o lugar que a educação ocupa nesse país é ridículo, né? Que os nossos salários estão defasados, em especial em relação ao que se espera do ponto de vista do gasto pessoal do professor universitário, que o professor universitário ele não pode, né? O que aconteceu comigo essa semana? Eu estou endividada porque os colégios no Rio de Janeiro custam, os colégios particulares no Rio de Janeiro custam R$1.500 por estudante, né? Os mais baratos, os mais caros são R$2.000. E tem uns que você paga mais do que isso, mas esses estão fora da minha classe de renda, assim, né? Não dá nem para começar a pensar. Então estou muito endividada e estou com problemas com isso, porque eu tenho uma filha pequena e agora, não sei se vocês já ouviram falar, mas tenho a impressão que sim. Vocês já ouviram falar de um sujeito chamado Thomas Piketty, que escreveu um novo livro chamado Capital do Século XXI e descobriu que a concentração de renda no mundo, não é no Brasil, no mundo todo, piorou terrivelmente nos últimos 30 anos para um nível pior do que a origem do capitalismo. E mostrou os dados. E aí, eu sou professora de economia, eu tenho que comprar e ler esse livro. E esse livro custa muito caro. Porque sabe quem resenhou o livro? Quem resenhou o livro? Nos Estados Unidos e publicou no New York Times o prêmio Nobel, o professor de Harvard. E aí, o cara que é o Krugman, que muita gente já ouviu falar no nome, deu um aval para o livro custa $100. A PUC vai dar para a senhora. Não, estou falando. Gente, é esperado do professor universitário que ele esteja acompanhando essas coisas. É esperado um gasto pessoal do professor universitário que ele não consegue lidar com o salário. E, complementando a história, né, como a biblioteca não vai comprar o livro pelos próximos muitos anos, né, eu não vou ter como substituir um gasto privado por um gasto coletivo. Então, e por último, qual é a questão que está por trás da progressão na carreira? E qual é a discussão que a gente tem enfrentado lá na UFRJ, né? Que já está na boca a discussão. A gente tem um grupo de professores, eu espero que vocês não tenham esse grupo de professores aqui, que acham que discutir carreira não é discutir salário, que a carreira é uma coisa de mérito, é um movimento de ascensão aos céus, onde Deus é titular, né? Se tiver currículo Lattes. Esse grupo de professores quer que seja muito difícil progredir, porque para você ganhar R$90 depois de 2 anos, você tem que ter publicado muito qualis, tem que ter dado muita aula. Esse negócio de LDB é mais de 8 horas de aula por dia, né? Que a ideia são por dia por semana, 8 horas por semana, 2 cursos por semestre. Não, isso pode partir, isso é mínimo. Tá? Então, esse grupo de professores que eu tenho esperança mesmo, vocês não tenham aqui, querem que a carreira seja mais ou menos assim. Esses critérios bem duros para os professores chegarem até a adjunto 4. Quando chega no associado, dá uma aliviada, porque o cara já é doutor, a gente já tem uma cláusula de barreira, tem que ser doutor para chegar em associado, e é onde você gasta mais, que é o STEP 25. Eu costumo brincar, se a gente subisse a escadinha de STEPs da carreira que veio na lei 12.752, a gente quebrava o dente, porque são vários degraus pequenininhos e de repente chega um degrau assim que é só saltando com vara, né? E ali você dá uma facilitada, e quando chega para titular, você diz, não, aí o titular é o máximo, né? Não, para o titular é mais fácil do que para adjunto. E esses caras vão para o conselho universitário dizendo que eles estão defendendo a qualidade, a excelência. O que eles estão defendendo é escravizar a obra. Né? E os nossos professores são capazes para a sustentação da universidade quando eles posam internacionalmente de qualis e disputam os recursos, né, dos editais. Então, olho na regulamentação da carreira, senão seremos todos
geração Lucélia Santos, né? Seremos todos Lucélia Santos, enquanto os deuses do Olimpo lá vão continuar. Ainda tem essa distorçãozinha, né? Continuar dando pouca aula, de preferência na pós-graduação. Depois de ouvir todo mundo, fiquei com mais vontade de continuar aqui, né? Se não fosse isso, eu já trocava o voo, mas não fosse aquela porcaria do Conselho Universitário, desculpe o desabafo momentâneo, mas enfim. A gente tem que ocupar espaços que a gente esperava nunca ter que ocupar, né? Então acaba fazendo as coisas que fazem mal à saúde, né? Como estava dizendo a Elza. Gente, lá na UFRJ não é diferente daqui, a categoria é igual em todo lugar, né? Eu fiz a brincadeira, eu espero que vocês não tenham esses professores aqui. Claro que tem. A gente não pode esquecer que todas as terríveis perversões que estão contidas na carreira, né? nesse documento aqui, né? A 12.772, nas regras da CAPES, nas regras do CNPq, fomos nós que produzimos, não fomos nós que estamos aqui dentro, ainda bem, mas fomos nós, professores, foi nossa categoria que produziu. Quem nos avalia com notas baixas e fecha os nossos cursos de graduação e pós-graduação somos nós mesmos, né? Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer e que traz à tona o que é a nossa categoria. A nossa categoria é de fato muito difícil, como estava já falando o professor Albertino também, né? Então, é uma categoria difícil, mas eu acredito que conforme essa categoria se renova, ela se recoloca as questões que todo mundo que está aqui e que esteve na luta dos anos 80 trouxe para a universidade pública, né? A gente é um coletivo, né? Que no momento quem tem 40 anos sou eu, né? Mas o professor Batista já tem 40 anos, enfim, né? Nós todos somos um coletivo que nos renovamos coletivamente. Então, eu acho que eu acredito que conforme essa categoria se renova, ela se recoloca essas questões porque elas estão muito fortes na vivência material da gente. Cecília, você tem toda a razão, né? Eu não quis entrar nessa discussão aqui porque eu acho que a gente não está maduro para fazer essa discussão, né? Com toda sinceridade, a nossa categoria não tem a menor condição de olhar para si e dizer a gente tem que progredir por tempo de serviço, porque isso é reconhecido até pelos militares, a carreira deles é por tempo de serviço, né? Então, gente, se no lugar mais hierarquizado que a gente pode pensar, dentro da matriz da República Democrática Burguesa, o tempo de serviço é reconhecido como algo que constrói o coletivo, que na nossa não, né? Então, sacerdotes são uma elite, né? Intelectual, enfim, que gosta muito de se diferenciar. A gente gosta muito de ser diferente um do outro, né? E, enfim, não acho que essa é a melhor discussão para a gente fazer. Eu gostaria de fazer essa discussão, mas não acho que a gente vá agora dar conta dela. Acho que a gente pode acabar se machucando mais do que, né, crescendo. Acho que ela vai entrando aos poucos. Então, assim, o que a gente tem feito para lidar com isso? A gente, na UFRJ, a gente tem uma longa tradição de ficar longe da Faculdade de Direito, tá? Vamos ficar longe da Faculdade de Direito, porque de lá só vinha conservadorismo, a ponto de ter tido que ter havido uma intervenção na Faculdade Nacional de Direito, porque os diretores colocavam os seus parentes para dar aula, mesmo que eles não fossem professores da universidade. Foi um negócio bem complicado lá. E a gente tinha uma relação super difícil com a Faculdade Nacional de Direito e ela se renovou completamente por conta dessa intervenção. Os professores jovens estavam interessados na universidade, eles queriam discutir a universidade, eles estavam chocados com o que tinha sido feito com a Faculdade Nacional de Direito. E aí eles invadiram o sindicato. A gente tem a vice-presidente do sindicato agora, a professora da Faculdade Nacional de Direito, né? Por quê? Eles queriam discutir, porque estavam lá. E tem essa... quem foi que falou? Tem a bizarrice das 40 horas, que é aberta para os médicos e advogados, e que um monte de professor que está interessado em CDE pode ser porque o concurso é só para 40 horas, né? Que é uma complicação. Quando esse movimento aconteceu, desse destaque para a Faculdade Nacional de Direito, ele
aconteceu lá, aconteceu em várias outras unidades, que tradicionalmente eram unidades conservadoras, como é o caso da minha, inclusive, né? E isso fez com que as pessoas quisessem entender o processo. Então, o GT Carreira, né, é um resultado de uma tentativa de várias direções de ir organizando esses espaços de discussão. Porque a Assembleia é um espaço de discussão, mas ele já está pautado pela direção antes, né? Se a gente tem a direção, muito bem. Se a gente não tem a direção, como é que a gente discute? Eu estava contando aqui a história a professora Albertina. Albertina Joaquina, né? Que ela não consegue nem falar na Assembleia. Então, o espaço do GT acabou sendo um espaço alternativo para a gente ter discussão de mais tempo. A gente se encontra e gasta 2h30, 3 horas, conversando, lendo cada artigo da lei, lendo cada detalhe da tabela. Cada um vem com a tarefa, depois encontra de novo, traz os resultados, discute junto. Às vezes a gente toma umas surras de um do outro, né? Dizer, nossa, mas como é burguês o seu pensamento, como é elitista o seu pensamento. E é uma coisa que a gente só pode fazer em privado, de alguma forma, porque fazer isso na Assembleia é meio complicado, né? Então, a gente está trabalhando no momento por convocação. A ideia era que fosse mensal. Só que agora, quando chegou na regulamentação da carreira, a gente está se encontrando toda semana, porque cada hora vem uma maluquice maior como proposta e a gente tem que se organizar para a luta. A gente fica fazendo muito trabalho técnico, é importante, é formativo, mas o passo da organização efetiva, ele está para ser dado, né? Nem na UFRJ a gente conseguiu colocar os professores para discutir, mas para participar das assembleias, para estar junto do sindicato, para estar nas mesas das eleições, isso não está dado. Isso não está dado, né? Então, não vou contar para vocês uma história de que está super bem organizado, o sindicato está funcionando para caramba lá. Não é verdade. Minto. O sindicato está funcionando, mas a base ainda não acolheu todas as atividades do sindicato como atividades suas, que eles devam participar, que eles devam votar, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente está construindo. E acho que os GTs, sim, são espaços importantes para isso. Esse debate que a gente fez sobre o PNE, que é a segunda coisa que eu acho que está permeando aqui o debate todo, que tem a ver com a pergunta da Nair, foi muito importante para nós. Abrir o PNE e ver o tamanho do saco de maldade, gente, é traumatizante. Né? A ponto da gente se dar conta que... Qual foi a meta que foi mais discutida? Era a última. A última era o percentual do PIB para a educação. E ela é uma frase. Tantos por cento do PIB para a educação. Aí veio... aí ele vai e volta, né? 10% não, 7% não, 3%. 3%, 7%, e fica voltando entre emendas de senadores e deputados. Aí chegou num 7% lá, né? Mas aí, na hora que fechou o 7%, veio outra parte, é para a educação. Não, é para a educação pública. Não, é para a educação pública e gratuita. Não, é para a educação pública. Não, é só para a educação. Então, a disputa, na verdade, é para ver se vai ter ProUni ou não. A disputa, na verdade, é se a verba pública vai para a educação pública e se essa educação pública permanece sendo gratuita ou não. Assim, a disputa são 20 metas. A maior disputa é pelo recurso. Como esse recurso vai ser alocado? O governo não quer se comprometer com um recurso grande para a educação pública e gratuita. É essa a questão, assim, muito impressionante. Eu acho que, Nair, uma boa coisa seria fazer um grupo de trabalho sobre o PNE, mesmo que seja leite derramado, porque daqui a pouco eles vão aprovar na calada da noite o PNE. Mas é importante para a gente saber quais são as condições de referência da nossa luta, né? Então, acho que eu falei um pouquinho do GT Carreira, como é que está na UFRJ, coisa do PNE que eu achei importante. E aí, a coisa que é muito importante é a coisa dos aposentados. Joaquina tem toda a razão. Na hora que enfiaram um associado ali, não enfiaram um associado só para privilegiar professores proinfentos ou pelegifes, ou enfim, tem vários apelidos que o povo dá, né? Mas ou para professores que estivessem mais associados, mais vinculados à política do governo, que tivessem uma posição específica na carreira e, portanto, ocupando determinados
determinados postos-chave na estrutura universitária. Não foi só isso. O governo não pensa pequeno. Nunca pensou pequeno. É porque se você dá o aumento só para os associados, se 25% vai para os associados, você não dá aumento para Joaquim. Você não dá aumento para nenhum aposentado, porque o teto da carreira era junto 4. Então você concentra os aumentos na parte superior da carreira, achata embaixo a carreira, coloca quem estava no teto no meio da carreira, não lhe dá mais reajuste. É como se você tivesse negociado um reajuste para os ativos e não negociado para os aposentados. Só que sem dizer isso. Professora, só uma pequena parte. E eu percebo insensibilidade muito grande, tanto não só do PROIF, mas também do ANDES. O ANDES não tem se comprometido em defender realmente os aposentados. Eu estive lá no Comando Nacional de Greve, na última greve, e vi isso. Há uma insensibilidade. Assim, eu compreendo o que você está dizendo. Eu acho que você tem alguma razão sobre o tema. Mas a gente tem lá na UFRJ o Salatiel Menezes, não sei se você conhece. Salatiel Menezes é um dos principais líderes do movimento dos aposentados na educação superior federal. E ele traz isso como bandeira do ANDES. Tem um encontro nacional só de aposentado. Isso é uma questão permanentemente avaliada dentro do ANDES. Pode ser, e eu concordo, que a gente tenha perdido tanto nesse ponto que não esteja abarcando mais toda a amplitude do problema. Mas eu não acho que há uma falta de sensibilidade total para a questão, não. Mas você tem razão. Na greve de 2012, os aposentados foram pautados, mas não nesses termos. A gente precisa, aliás, até foram, em alguma das propostas tinha isso. Os aposentados teriam que ser reenquadrados pelo teto e não pelo piso. Isso tinha numa das nossas propostas. Para começar. Mas enfim, a gente acredito que você tem razão que a gente tem que reforçar isso, porque os aposentados de hoje, né, somos nós amanhã. A gente não pode esquecer disso. Nós hoje temos 40, 50 anos, mas amanhã não será assim. Bom, espero ter tocado em todos os pontos. Aprendi muito com vocês aqui hoje. Fiquei muito satisfeita de ter vindo. É bom poder colaborar na minha própria terra natal. E espero encontrar vocês mais na luta. Eu vi muita cara conhecida aqui, encontrar mais, que a gente consiga fazer esse movimento nacional e quem sabe a gente atinge lá o sonho do Albertino de juntar toda a educação e ainda conseguir o apoio de quem dá prejuízo para que as nossas demandas sejam atendidas. Obrigada, gente. É isso.